Aprende a conjugação mais difícil do português, o futuro do subjuntivo. Eu sou o profe Luiz e te vou acompanhar. Vamos lá? O futuro do subjuntivo é um tempo que indica uma ação que pode ou não acontecer no futuro. Ou seja, trata de algo que realmente vai passar no futuro, ou bem pode tratar-se de algo mais hipotético, pero sempre mirando hacia o futuro, hacia adelante. Vejamos alguns exemplos e não se preocupe se não entender. A ideia é entender pouco a pouco. Apenas poderei sair quando ela chegar. Em espanhol seria como apenas poderei sair quando ella llegue. Bela diferença. Quando ella llegue, quando ela chegar. Por favor, me avise quando eles estiverem disponíveis. Em espanhol seria algo como por favor, me avise quando eles estén disponíveis. Bela diferença. Quando eles estén disponíveis e em português, quando eles estiverem disponíveis. Quando você quiser, iremos visitar minha avó. Em espanhol, quando usted quiera, iremos a visitar minha abuela. Agora precisamos aprender a estrutura, a ordem das palavras. No futuro do subjuntivo, utilizamos primeiro um detonante, um verbo no futuro do subjuntivo e depois outro verbo em um tempo auxiliar. Essa ordem também pode ser ao contrário, ou seja, tempo auxiliar, detonante e futuro do subjuntivo. Algo importante é que sempre existe um detonante antes do futuro do subjuntivo. Vamos aprender cada estrutura separadamente? Vamos começar com os detonantes. Para efeitos desta aula, vamos conceituar um detonante como uma palavra que introduz o futuro do subjuntivo. Por exemplo, quando, se, depois que, assim que, quanto mais. Vamos ver alguns exemplos e tentar traduzir ao espanhol. Quando eu chegar, te aviso. Quando eu llegue, te aviso, ou te aviso quando eu llegue. Depois que eu chegar, te aviso. Depois que eu llegue, te aviso. Assim que eu chegar, te avisarei. Apenas llegue, te avisarei. Se eu chegar cedo, eu te aviso. Se eu chego temprano, eu te aviso. Quanto mais pessoas chegarem, melhor. Entre mais pessoas cheguem, melhor. Agora que já vimos os detonantes, precisamos aprender como conjugar os verbos. Vamos lá? Vamos começar com regulares, ou seja, verbos que têm um padrão de conjugação. Sempre que for usar o futuro do subjuntivo para eu, você, ele, ela e a gente, não precisa conjugar o verbo. Ou seja, o verbo fica em sua forma base, chamada de infinitivo. Ojo con eso, no se conjuga el verbo para yo, usted, él, ella. Vejam esses exemplos. Quando eu me casar, quando eu me case, assim que você comprar, apenas você compre, depois que ela comer, depois que ela coma. Veja que os verbos não estão conjugados, porque não é necessário. Você só precisa conjugar para nós, acrescentando MOS, e para vocês, eles e elas, acrescentando EM. Ou seja, não conjugamos o verbo para yo, usted, él, ella, pero sí conjugamos para nosotros, para ustedes, ellos y ellas, agregando MOS para nosotros e EM para ustedes, ellos y ellas. Por exemplo, quando nós chegarmos, se nós falarmos, se vocês comprarem, se elas conseguirem. Já os verbos irregulares têm uma estrutura diferente. Preciso que coloque muita atenção. Veja só, para conjugar irregulares neste tempo, primeiro você precisa conjugar o verbo no pretérito perfeito para vocês. Pretérito perfeito é o passado simples, comum. Quando você diz, por exemplo, eu comi, eu escrevi, eu falei,
eu brinquei. Depois de conjugar o verbo no pretérito perfeito para vocês, o passo seguinte seria eliminar as duas últimas letras, a terminação AM. Pratiquemos com o verbo fazer. No pretérito perfeito, eu fiz, você fez, nós fizemos, eles fizeram. O passo seguinte é eliminar a terminação AM. Assim, vamos encontrar a forma fizer. Pronto! Essa é a forma do verbo fazer no futuro do subjuntivo. Fizer. Ou seja, para conjugar verbos irregulares em futuro do subjuntivo, primeiro necesitamos conjugar el verbo en pretérito perfecto para vocês, que es ustedes. Luego de eso eliminamos las dos últimas letras y así vamos a encontrar la conjugación del verbo irregular em futuro do subjuntivo. Vejamos outros exemplos de verbos irregulares, como dizer, ir, trazer e pôr. Se conjugamos o verbo dizer, que é o verbo decir em pretérito perfecto, encontramos disse, disse, dissemos e disseram. Se eliminamos a M, listo. Encontramos disser, dissermos e disserem. Assim de fácil. Solo necessitas conjugar em pretérito perfeito e logo eliminar a M. A mesma coisa acontece com os demais verbos. Foram, eliminamos a M, for. Trouxeram, eliminamos a M, trouxer. Puseram, eliminamos a M, puser. E você já sabe que para conjugar para nós, acrescentamos MOS e para vocês é M. O último detalhe importante do futuro do subjuntivo são os tempos complementares. O futuro do subjuntivo somente pode ser usado com os seguintes tempos complementares: presente do indicativo, imperativo, futuro do presente e futuro imediato. Assim que vocês terminarem, avisem-me. Assim que é o nosso detonante, terminarem é o verbo no futuro do subjuntivo e avisem-me é o tempo complementar imperativo. Vejamos mais alguns exemplos com tradução ao espanhol para melhor associação. Quando você chegar, vamos começar a reunião. Quando você for ao Brasil, vá ao Cristo. Se você for ao Brasil, você conhecerá muitas praias. Na primeira frase, o detonante é quando. Chegar é o verbo no futuro do subjuntivo. Vamos começar é o tempo auxiliar futuro imediato. Na segunda frase, quando é o detonante. For é o futuro do subjuntivo. Vá é o tempo auxiliar imperativo. Na terceira frase, se é o nosso detonante, for é o verbo no futuro do subjuntivo e conhecerá é o tempo auxiliar futuro do presente. Agora sim estamos preparados para praticar com algumas atividades. Deixe sua resposta aqui nos comentários que nós vamos revisar e te responder. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal para seguir aprendendo português com Easy Português. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!